Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes trazendo mais uma edição do Voz Espiritualista Podcast e hoje o nosso tema é dinheiro e espiritualidade. Lembrando, o nosso podcast sai tanto no canal Voz Espiritualista do YouTube quanto pelo Spotify, Anchor, Google Podcasts ou Amazon Music. Se você tem qualquer desses aplicativos no seu celular, é só pesquisar por Voz Espiritualista e nos seguir, muito semelhantemente àquilo que acontece aqui no YouTube, beleza? Bom, vamos lá então para o tema de hoje. Dinheiro e espiritualidade. Há uma frase atribuída a Buda que diz: aprender é mudar. E eu posso dizer que nesta minha caminhada no universo da espiritualidade, sem dúvida, mudei várias vezes, na verdade. Costumo dizer que, acima de tudo, eu sou um empirista. Eu gosto de testar na prática a validade das minhas ideias, que foram construídas em cima de evidências fortes e são testadas cotidianamente pela vida. Porém, de quando em quando, a vida muda de rota e com ela somos convidados a mudar também ou seremos atropelados pelo tempo, que não espera por nada. Durante muitos anos, eu fui radicalmente contra a mistura de espiritualidade com dinheiro. Eu me formei na escola espírita, que via de regra também adota essa postura, e sempre ouvi das entidades que jamais deveria cobrar para ensinar alguém aquilo que elas me ensinaram de graça, e que também jamais cobrasse por qualquer trabalho de natureza espiritual. Eu me orgulho, no bom sentido, de nunca ter cobrado nada, seja para conversar, seja para transmitir um conhecimento, ou mesmo durante um atendimento espiritual. Porém, isso me levou a criar uma interpretação radical de completa aversão ao dinheiro no universo da espiritualidade. Eu brincava dizendo para minha esposa que a única coisa em que de fato sou bom nessa vida, que é a espiritualidade, era justamente aquilo que não podia me dar qualquer retorno financeiro. Porém, eu não penso mais assim e vou explicar o porquê. Como se trata de um assunto melindroso e uma completa mudança de paradigma para mim, eu preciso deixar bastante claro para você que está me ouvindo o que aconteceu e qual o meu posicionamento atual sobre isso. Vamos lá. Em 2018, eu participei de 2 cerimônias com a ayahuasca que foram surpreendentemente reveladoras para mim. A minha vida foi virada, no bom sentido, de cabeça para baixo. Porém, foram experiências, digamos, tão profundas que jurei a mim mesmo que só voltaria a consagrar quando já tivesse resolvido tudo que a medicina havia me mostrado. E isso levou quase 3 anos para acontecer. No começo de 2021, ainda com a pandemia pondo fogo no mundo, eu comecei a sentir um forte chamado para consagrar a ayahuasca novamente. Porém, além das preocupações sanitárias, o local em que eu tive as 2 experiências anteriores estava fechado por conta da pandemia. Foi quando eu comecei a pesquisar por grupos aqui na cidade e, graças à boa vontade, tão rara hoje em dia, de um companheiro de Brasília, eu consegui encontrar um grupo aqui mesmo na cidade onde eu moro. Era um grupo pequeno, ainda em formação, trabalhando quase anonimamente e que estava realizando sessões com ayahuasca numa pequena chácara. Porém, diferentemente do primeiro grupo, que cobrava um valor baixo apenas para a manutenção das atividades da casa, o segundo grupo cobrava um valor 5 vezes maior. Ali eu enfrentei um dilema. Devo ou não devo pagar? Mas se não pagasse, onde conseguiria consagrar? Eu não conhecia outro local que pudesse ter contato com a sagrada medicina da floresta, como se costuma dizer. Além do mais,
a minha esposa estava desempregada. Eu havia começado a atender como psicólogo há pouquíssimo tempo. Aliás, se você tiver interesse em terapia, manda uma mensagem, beleza? Então, eu tinha poucos atendimentos e estava numa dificuldade financeira lascada. Para completar a renda, eu estava dando aulas numa escola pública, que, como todo mundo sabe, não paga lá essas coisas para seus professores, né? Infelizmente. Enfim, um perrengue só. Pelo sim, pelo não, eu resolvi atender ao chamado e participei do trabalho. Curiosamente, grande parte dos ensinamentos que eu recebi na cerimônia giravam em torno do dinheiro. Na época, eu estava começando a pensar que talvez eu pudesse conseguir alguns pacientes interessados na terapia se eu divulgasse isso nos meus canais e redes sociais. Mas eu me questionava quanto à validade disso, já que eu sempre fui contra a mistura de interesses pessoais e espirituais no mesmo pacote. No entanto, eu tive uma magnífica visão sobre isso, em que alguém, que eu não sei quem era, repetia incessantemente: nós não te censuramos, é você que se censura. Eu questionava então, mas isso é certo? E a resposta era a mesma: nós não te censuramos, é você que se censura. Então eu dizia, mas eu não estou ferindo os princípios da espiritualidade? E a resposta era sempre a mesma. Não importava o que eu perguntasse sobre a minha indecisão de usar as redes que eu possuía para divulgar meus serviços, a resposta era fatalmente a mesma. Depois de dezenas de vezes em que eu temava perguntando, eu desisti e aceitei o fato. A espiritualidade não me censurava, era eu quem me censurava, num radicalismo sem sentido que estava colocando inclusive o bem-estar da minha família em risco, simplesmente por não querer usar alguns segundos dos meus vídeos para informar as pessoas com o que eu estava trabalhando. Saí daquele ritual com 100 quilos a menos de preocupação e desde então tenho inserido em alguns vídeos o breve comentário de que atendo pela internet. E isso foi um divisor de águas, pois consegui vários atendimentos que me tiraram do sufoco, embora ainda esteja muito longe de qualquer estabilidade. Porém, eu também saí daquele trabalho com outras tantas preocupações. Se o dinheiro entra por um lado e a espiritualidade sai por outro, como eu acreditava, como pude ter tantas bênçãos num trabalho pago? Não apenas eu, outras pessoas que também participaram relataram maravilhas. Como entender o que se passou? Nos meses que se seguiram, comecei a pesquisar sobre o campo holístico, campo inclusive que pretendo atuar no futuro, aguardem. Conheci diversas pessoas das mais diversas áreas, todas atendendo de forma direta ou indireta com a espiritualidade, cobrando por seus serviços e ainda assim ajudando e beneficiando a muitas pessoas. Conversei com vários consulentes que recorriam a essas pessoas e a maioria me relatou experiências bastante positivas, estando mesmo satisfeitos em pagar, às vezes até um valor salgado, para ser atendido por este ou por aquele terapeuta holístico. Gradativamente, eu fui percebendo no fundo mais íntimo do meu ser uma verdade bastante simples. O problema não é o dinheiro, mas agir apenas por dinheiro. E sim, eu sei, isso é bastante óbvio, mas para mim era muito difícil de aceitar isso. Eu conversei com pessoas, por exemplo, que vivem do reiki, do tarô, da astrologia, do xamanismo e tantas outras áreas, que estavam muito longe de serem mercenárias, como eu as imaginava. Claro, existem vários interesseiros, mas de fato me surpreendi com a quantidade de pessoas que atuam nestes campos e que são solidárias, amigáveis e profundamente interessadas no bem-estar do ser humano, mesmo fazendo disso uma profissão e seu ganha-pão.
Então, aos poucos, eu fui me desconstruindo do preconceito que eu tinha em relação ao dinheiro. E eu voltei outras vezes nessa casa. Consagrei a ayahuasca lá outras vezes. E em todas eu tive experiências espirituais e de autoconhecimento fantásticas. Algumas eu já até narrei para vocês aqui no canal, em algumas reflexões. Numa dessas experiências, sob a força da ayahuasca, eu comecei a ter mirações, que são as visões, como a gente chama, com pessoas que trabalhavam em editoras de livros espíritas, no setor administrativo, financeiro, marketing, e mesmo quem realizava faxina e servia café nessas instituições. Até o dono da livraria, que também ganha dinheiro com a espiritualidade. E a miração deixava claro, todos precisam trabalhar. E embora trabalhem com o espiritismo, recebem justa remuneração por seus serviços. Livros não brotam do chão. E embora se possa fazer muito com voluntariado, conforme o trabalho cresce, é preciso profissionalizar. Era o óbvio, retumbante, chacoalhando o meu espírito. A miração ainda rumou para igrejas e templos de diversas religiões, me mostrando todo o aparato profissional que existia por trás dos templos e como eles eram necessários para que cada segmento cumprisse a sua tarefa no mundo. Experiências semelhantes se repetiram ainda outras vezes, de forma que a desconstrução de um preconceito encontra-se quase completa. Desde então, eu passei a ajudar as pessoas que me acompanham e que têm seus pequenos negócios, às vezes com severas dificuldades, e passei a divulgar aqui e ali algum contato, site ou página do negócio. Aliás, deixo aqui aberto para todos. Se você me acompanha há tempos e possui algum negócio ou serviço, desde que lícito, claro, e queira que eu divulgue, seja aqui nas reflexões ou nos grupos, é só entrar em contato. Eu faço isso gratuitamente. Depois dessas experiências, ficou absurdamente claro para mim a importância de nos apoiarmos e de nos ajudarmos sempre que possível, pois a comunidade espiritualista, pelo menos assim me parece, é composta de gente trabalhadora e que muito se esforça para levar adiante seus negócios, e nada mais justo do que nos ajudarmos. Por essa razão, meu olhar sobre esse tema mudou completamente. Não censuro mais quem viva da espiritualidade, mesmo médiuns que cobram para atender, embora não seja algo que eu faria, pois conversei com várias pessoas que foram atendidas por médiuns que cobram, e muitas me relataram coisas incríveis nos atendimentos. O que ficou bastante evidente para mim é que definitivamente o problema não está em cobrar, mas em agir apenas por dinheiro, o que torna este caminho, sim, bastante perigoso. E é sobre isso que eu quero focar agora. Bom, e eu também quero deixar bastante claro que não mudei meu ponto de vista a respeito da gratuidade dos trabalhos na Umbanda, por exemplo, ou sobre como sou contra cobrar para ensinar coisas que normalmente se aprende de graça nos terreiros. Eu continuo defensor da mediunidade gratuita. Estando claro isso, passemos ao seguinte ponto. Muitas pessoas trazem dentro de si a tentação da cobiça, da avareza, ou mesmo os mais diversos excessos que o dinheiro pode proporcionar. Por essa razão, misturar espiritualidade com dinheiro pode sim ser um barril de pólvora. Não importa se no terreiro, numa igreja ou consultório holístico, pois o desejo das sombras do indivíduo podem acabar tomando conta e, ao invés de agir profissionalmente e eticamente, ele passa a manipular as pessoas para que do sofrimento delas extraia o maior lucro possível. Isso, infelizmente, existe em todos os campos, dentro
e fora da espiritualidade, na saúde, educação, segurança pública, etc. Então, é sobre isso que a espiritualidade sempre nos alerta, sobre o cuidado que devemos ter ao lidarmos tanto com o dinheiro quanto com o sofrimento alheio, pois a tentação pode ficar grande demais e a pessoa corre o risco de jogar todo o trabalho realizado até então no lixo. Porém, entre excessos e mercenários, existe toda uma legião de pessoas que investiram em formação, pagaram cursos, estudaram, passaram horas se dedicando, se profissionalizaram e fizeram da sua paixão pela espiritualidade um negócio, rentável para si e ao mesmo tempo benéfico para quem as procura, seja como profissional de um templo religioso, como padres e pastores, por exemplo, seja como terapeuta, como um paranormal e até mesmo como médium, e que, embora lucrem, nem por isso deixam de dar o devido valor, atenção e cuidado que cada consulente merece, agindo com coerência e ética. Veja, por exemplo, quantos relatos espirituais você já teve acesso de algum padre na espiritualidade reclamando que seus sofrimentos vieram do fato dele ter sido pago pela igreja para exercer o seu sacerdócio? Nenhum. Todo relato de sofrimento de sacerdotes no mundo espiritual surge dos desvios éticos e morais que, infelizmente, muitos cometem. E a despeito do que eu mesmo imaginava, que a espiritualidade iria embora assim que alguém resolvesse cobrar por algo, a experiência prática, empírica, deixou claro que isso não é verdade. A espiritualidade se afasta apenas quando o interesse financeiro é maior do que todo o resto, ou quando se olha para as pessoas em sofrimento como cifrões ambulantes. É o abuso, a busca desenfreada de lucrar em cima do sofrimento humano que pode levar aqueles que vivem da espiritualidade ao declínio, e não o fato de cobrar por serviços de natureza espiritual. Aliás, este princípio é válido para todas as áreas, e todo profissional da saúde lida com isso o tempo todo. Tanto é que muitos psicólogos que eu conheço fazem o chamado atendimento social, que é quando se cobra um valor bem abaixo da tabela, ou mesmo atendem de graça quem não possa pagar. Eu mesmo já fiz isso várias e várias vezes. Bom, por fim, talvez você esteja se perguntando, se é tudo isso mesmo, então por que você continua sendo contra cobrar os atendimentos no terreiro? Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, porque é um princípio da religião, fixado por seu fundador. Não dá para negar, isso é histórico. Em segundo lugar, porque a gratuidade na Umbanda não existe porque o dinheiro seja sujo ou negativo, ou porque a espiritualidade tenha aversão a ele, mas porque nem todas as pessoas têm condição de pagar. E quando um terreiro coloca preço no atendimento, ainda que o valor seja modesto, ele está excluindo pelo menos um dos mais de 17 milhões de brasileiros que atualmente vivem abaixo da linha da pobreza. E a Umbanda surgiu justamente para auxiliar quem dela precisa. Então, acho que isso é um bom motivo, né? Então, é o seguinte, se o médium quer cobrar, quer viver da sua mediunidade, é só fazer isso longe da Umbanda. Ele pode abrir uma casa ou mesmo um consultório, dar o nome que ele quiser, realizar o trabalho que acha que deve fazer. Como mencionei anteriormente, eu conversei com alguns médiuns que fazem isso. E também conversei com consulentes que procuram esse tipo de serviço. E creio, depois de toda essa experiência, que sim, desde que, agindo com ética e responsabilidade, é sim possível fazer um bom trabalho espiritual. Embora eu particularmente creia que não seja o ideal. Porque nesse caso o médium está lucrando e está ganhando dinheiro com aquilo que é realizado por outro, que no caso é um espírito.
Diferente das demais áreas holísticas, por exemplo, em que o terapeuta tira de si o esforço para atender as pessoas. Mas seja como for, todos são livres para procurar esse tipo de serviço ou não. Fica a critério de cada um, não é? Enfim, era isso que eu queria trazer. Acho que é uma atualização importante que eu precisava trazer aqui no canal para aqueles que me acompanham, né? Porque é uma mudança de fato no meu pensamento e espero ter sido claro para explicar para vocês tudo o que aconteceu, né? E por que eu mudei o meu ponto de vista. Mas, aproveitando que nós estamos aqui, eu vou aproveitar e fazer aqui então uma indicação, né? De uma empresa, de um dos nossos seguidores, para quem tiver interesse nessa área. Bom, se você quiser dar uma força para essa empresa que é de um dos nossos seguidores, é só você procurar lá no Instagram, @injettechenvasadoras. Eles têm um site, injettech.com.br, que eu vou deixar aqui fixado no comentário do canal, e eles trabalham, né, com máquinas que fazem envasamento. São aquelas máquinas que enchem frascos de shampoo, condicionador, essas coisas. Então, se você tiver interesse, dá uma olhada lá no Instagram deles, dá uma entrada lá no site. Eu vou parando por aqui. Um abraço. Até a próxima.